Olá a todos. Na última semana nós estudamos as partículas atômicas, onde estão as partículas, como elas se comportam. A gente vai continuar o estudo do átomo hoje, mas hoje eu gostaria de focar com vocês na eletrosfera. A eletrosfera, que para quem não lembra, é a região externa do átomo, fora do núcleo, né? Em que nela é que os elétrons se encontram. Então, quando eu tenho, por exemplo, um átomo aqui, o núcleo e as suas camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uma dessas camadas recebe uma denominação, recebe uma letra. Essa letra começa aqui com K, em homenagem ao cientista Kelvin, a Lord Kelvin, o mesmo criador da temperatura Kelvin. E segue depois em ordem alfabética. K, L, M, N, O, P e Q no final. Professor, só tem até aqui, não pode ter 8 camadas, gente. Atualmente, com a tabela periódica que nós estudamos, com 118 elementos, até aqui. Se na tabela periódica for aumentado o número de elementos, irá surgir novas camadas sim. Mas até o momento, só até a camada aqui. E aí, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. A distribuição eletrônica pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita em camadas e em subcamadas. Aqui. O que é distribuição eletrônica? O nome já diz, distribuição eletrônica, vai distribuir os elétrons, vai saber como os elétrons do átomo estão nessas camadas. Então todo o átomo vai ter todas as camadas? Não. Dependendo do tamanho do átomo, ele vai ter mais camadas ou menos camadas. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, que é o menor átomo de todos, só vai ter a primeira camada, porque ele não tem tamanho, não tem elétron suficiente para ocupar 7 camadas. E aí o que acontece, gente? Tem essas duas maneiras de você fazer a distribuição. As duas maneiras são corretas, mas uma é mais completa que a outra. Fica aqui, ó. Essa distribuição por camadas, você tem que obedecer 3 regras. Primeira regra: a camada K tem que ter no máximo, ou seja, ela tem que ser menor ou igual a 2 elétrons. Ela não pode passar de 2 elétrons. Ok? Primeira camada, camada K, só pode ter no máximo 2 elétrons. A segunda regra: a penúltima camada, ó, penúltima, o que é penúltima? Logo antes da última, né? A penúltima camada do átomo, ele tem que ter no máximo 18 elétrons. Não pode passar de 18 elétrons. E a terceira regra é que na última camada tem que ter no máximo, ou seja, tem que ter menor ou igual a 8 elétrons. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu botar aqui um exemplo. Para começar fácil, um átomo de carbono. O átomo de carbono, primeiro, para fazer uma distribuição eletrônica, eu tenho que saber quantos elétrons ele tem. Bem, se é um átomo neutro, eu vejo o seu número atômico, que é 6, e vou fazer a distribuição. São 6 prótons, são 6 elétrons, então. Vamos lá. Na primeira camada tem no máximo 2 elétrons. Ele tem 6 elétrons. Na primeira camada pode ter no máximo 2. Ele tem a capacidade de colocar? Tem. Vai 2 elétrons na camada K. A camada K tem 2 elétrons, então. Tinha 6. Coloquei 2 elétrons aqui. Sobrou quantos? Sobrou 4. Próxima regra. A penúltima camada. Bem, por enquanto tranquilo. Deixa eu ver aqui. A próxima você tem 4 aqui. Então se eu colocar esses 4 elétrons na camada L. Bem, minha última camada tem no máximo 8. Beleza, tá seguindo a regra. Minha penúltima tem no máximo 18. Está seguindo a regra também. Então a distribuição está feita. Esse era o mais fácil.
Vamos ver como é que vai ficando mais complicado. Vamos fazer do ferro aqui, por exemplo. O ferro tem número atômico 26. Ei, camada K, na primeira camada tem 2. E agora? Como é que eu faço agora? Como é que eu sei quantos vão ir na segunda camada? Por isso, gente, que cada camada tem o seu máximo de elétrons que aguenta. E esse número máximo de elétrons, ele foi se alterando conforme foi se descobrindo novos elementos e pode se alterar ainda, alguns. Aqui, a camada K, o máximo são 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Camada M, 18 elétrons. Camada N, 32 elétrons. Camada O, 32 elétrons. Camada P, 18 elétrons. Camada Q, 8 elétrons. Ei, esses 3 últimos aqui podem sofrer alterações quando forem descobertos novos elementos. Se você somar aqui 2 mais 8, 10, mais 18, 28, mais 32, 60, mais 32, 92, mais 18, 110, mais 8, 118. Curiosamente, o total de elétrons é o número de elementos que existe na tabela periódica, né? Isso não é coincidência. Isso é feito dessa maneira. Colocou-se dessa maneira, de maneira que o total chega a 118. E ó as regras não obedecidas. Se eu pegar o elemento número 118, na camada K vai ter 2 elétrons, na penúltima no máximo 18 e na última no máximo 8. As séries estão sendo seguidas. Então vamos lá. O ferro na segunda camada vai ser quanto? Bem, ele tinha 26 elétrons, coloquei 2 aqui, sobrou quantos? Sobrou 24. Na L aguenta quanto? Na L aguenta no máximo 8. Então vamos lá, 8 elétrons aqui. 24 passa para 16. Nessa M aqui, eu posso colocar 16 aqui. Se eu colocar 16 aqui na M, aí acabou, né? Eita, mas olha aqui, na última camada tem que ir no máximo 8. Quebrou a regra. Se eu colocar os 16 elétrons aqui, vamos lá. Se eu colocar 16 elétrons aqui, quebra a última regra, que na última camada só pode ter no máximo 8. Então não pode ser 16 elétrons aqui. Como é que ficaria então, gente? E aí, um dos motivos de eu não gostar muito dessa separação de camadas é o seguinte. Quando eu vou passar para a próxima camada, que eu sei que vai ter que ter, eu vou colocar o menor número possível, que são 2 elétrons. Professor, por que não pode ser 1? Porque 2, no caso aqui, seriam quando a última camada, a primeira camada estaria estável, estaria numa estabilidade boa. Então, colocando 2 elétrons aqui, sobram quantos? Sobram 14. E aí vai 14 elétrons aqui. E aí agora as regras estão sendo seguidas. A penúltima no máximo 18 e a última no máximo 8 elétrons. Percebam como fica bem mais complicado essa aqui por camadas. Eu gosto muito mais das subcamadas. Como é que funciona as subcamadas? Subcamadas de primeira mão pode parecer mais difícil. Subcamadas se faz a utilização do diagrama de Linus-Pauling. O que esse diagrama faz? Gente, primeira coisa, essas camadas, elas não são completas, elas não são tipo, só existem elas. Na verdade, existem subcamadas dentro delas, existem espaços dentro das camadas. E esses espaços dentro das camadas são chamados de subcamadas. Em que esse cientista chamado Linus Pauling, ele criou um diagrama que nos ajuda a mostrar como ficam os elétrons distribuídos no átomo com base na sua energia. Ou seja, esse diagrama não nos mostra qual é o elétron mais externo, mas sim o mais energético. Ok? Como é que fica esse diagrama? Vamos lá. Primeira coisa. Existem quantas subcamadas? Bem, existem subcamadas exatamente igual à quantidade de
ao número da camada. Então, peraí, se K é a camada 1, ele vai ter uma subcamada. L, a camada 2, tem duas subcamadas. M3, N4, O5, P6, Q7. Então, vamos lá. A camada K. Eu vou dizer que ela é a camada 1, beleza? E ela vai ter um subnível. Esse subnível, ele foi conhecido como S. Primeiro subnível S. Segunda camada é a camada L. Eu vou chamar ela de camada 2, por isso que eu boto 2 na frente. E ela tem duas subcamadas. A primeira é chamada de S para todos. E a segunda subcamada vai ser chamada de P. O M tem 3 subcamadas, 3S, 3P. E a terceira subcamada foi chamada de D. O quarto, a camada N, tem 4S, 4P e o 4D. Vai ter uma quarta camada que ficou chamada de F. Uma quarta subcamada. Ei, gente, agora só prestando uma coisa aqui. Se você perceber, a quinta camada e a quarta têm a mesma quantidade de elétrons. Isso acontece porque não tem átomo grande o suficiente, descoberto até hoje, até o momento da gravação desse vídeo, que consiga liberar a quinta subcamada do O. Então, nós utilizamos, o O tem 5 subcamadas, mas dos átomos descobertos hoje em dia, só vai até o 5F. A quinta subcamada aqui, ela existe, mas nenhum átomo consegue preencher ela. Então ela fica em branco, ela fica escondida. O P, olha aqui, o P tem a mesma quantidade do M. Então esses dois vão ter as mesmas subcamadas. Mesma coisa, o P tem 6 subcamadas, apenas 3 estão sendo utilizadas, porque não tem átomo grande o suficiente para chegar nelas. Q, mesma coisa que o L. Então vamos lá, o Q, 7S e 7P. Mesma coisa, o 7 tem 7 subcamadas, mas não tem nenhum átomo grande o suficiente para acompanhar elas. Ok, esse aqui é a base do diagrama de Linus Pauling. E olha aqui. Se a camada K ela tem 2 elétrons e tem uma subcamada apenas, então significa que esses 2 elétrons têm que estar nessas primeiras subcamadas. Então tem 2 elétrons, eu vou lá e coloco o 2 elevado no S, indicando na camada 1, no subcamada ou subnível S, eu tenho 2 elétrons. Perfeito? Só que aqui, se o S é 2 na camada 1, o S vai ser 2 em todas as camadas. Portanto, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, 2, 2, e ó, surpresa, 2 de novo. Todos os S são 2. Ei, segunda camada, aguenta quantos elétrons? 8. 8 elétrons ele aguenta. Já tem 2 colocados no subnível S. No P serão quantos? Bem, se eu tenho um máximo de 8 elétrons, já tem 2 colocados ali, sobram quantos? Sobram 6. Então, esse meu P, na camada 2, no subnível P, eu vou ter 6 elétrons. Se o P é 6 para a camada 2, o P é 6 para toda outra camada. P6, 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 P6 e P6 de novo. Ok? Terceira camada, no máximo 18 elétrons. Peraí, já tem 2 no S, já tem 6 no P. 2 mais 6, 8. Um total de 18 elétrons. E sobram quantos? 18 menos 8, sobram 10. Então, quantos vai ser no meu D? Bem, aqui no meu D, 2 mais 6, 8. Para chegar em 18, serão 10. Se o D é 10 na camada 3, o D é 10 em toda outra camada.
Último, só falta o F agora, ó. Camada N. N aguenta quantos elétrons? 32. Ei, já tem 18 aqui. Total é 32. 32 menos 18 dá quanto? Dá 14. O F vem aqui, ó. E tem exatamente 14 nas suas duas camadas. Ok, gente? Certo, professor. Esse é o diagrama. Beleza. Não é tão difícil assim. Como é que eu interpreto esse diagrama? E aqui é que muita gente se perde. Linus Pauling falou o seguinte, ó, esse diagrama você não lê normal, você não lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, como você lê um livro, um texto normal. Você lê ele da direita para a esquerda, já trocou o sinal. Ao invés de ler da esquerda para a direita, vamos da direita para a esquerda, de cima para baixo. Beleza, só mudou a ordem, mas em diagonal. Ou seja, primeiro eu leio isso aqui, 1S2. E aí, ó, terminou a diagonal, eu subo para a próxima. 2S2. Depois, 2P6 e 3S2. Ó, a diagonal passa por esses dois. Depois vem aqui, ó, 3P6 e 4S2. Depois, eita, agora eu posso somar, ó, 3D10, 4P6, 5S2. 4D10, 5P6, 6S2. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. E a última diagonal, aqui. 5F14, 6D10, 7P6. Ó, gente. O diagrama se lê assim. Mas como é que eu aplico ele? E agora vamos ver. Lembra do ferro que eu fiz o exemplo dele, que foi bem chatinho de fazer o distribuição por camadas? Vamos fazer ela por subcamadas? Bora. F é 26. Olha, são 26 elétrons. Beleza. Vamos deixar aqui o número paradinho, 26. Começa a ler lá. Qual é a minha primeira diagonal? Bem, minha primeira diagonal é 1s2. Eu tenho 2 elétrons? Tenho. 1s2. De 26 passa para 24. Acabou a primeira diagonal. Vou para a segunda. 2s2. Tem 2 elétrons aqui? Tem. 2s2. Vai para 22. Acabou a segunda diagonal. Vou para a terceira. 2p6. 6 elétrons. Eu tenho 6 elétrons? Bem, eu tenho mais. Então eu posso colocar os 6 ali, 2p6, e sobram quantos? 22 menos 6, 16. E aqui, 2p6, depois 3s2. Eu tenho 2 elétrons. Coloco lá 3s2. Sobra 14. E agora? Ó, depois de 3s2, venho aqui para a próxima diagonal, 3p6. Tenho 6 elétrons? Tenho. 3p6. Sobram 8. Depois de 3p6, vem 4s2. Eu tenho 2 elétrons? Tenho. Sobrou 6. Próximo diagonal. Acabou aqui. 3d10. Eita! O D tem 10, mas eu só tenho 6. Gente, isso aqui é o máximo. Isso é o máximo que ele aguenta. O último, todos vão ficar cheios, ó, bonitinhos. O último, ele não precisa ficar cheio, não. Se eu tenho 6 elétrons e no máximo ele aguenta 10, ei, 3, a camada 3, o subnível D, que aguenta no máximo 10, mas ele não vai ter 10 elétrons, ele vai ter quanto? 6. Ok, gente? Assim é a distribuição por subcamadas. E agora olha aqui, ó. Para fazer a distribuição por camadas, ver quantas cada camada tem. Como é que eu faço? Gente, é só o número da frente. Ó, isso aqui é a camada 1. Só tem 2 elétrons. Na segunda camada, na L, é todos que tem 2 na frente, porque o número da frente diz a camada. 2 mais 6, 8 elétrons. Na camada M, eita, a camada M tem aqui
Tem aqui e tem aqui. 2 mais 6, 8, mais 6, 14. E aqui? Camada N só tem esse aqui, 2 elétrons. Ei, ficou a mesma coisa do outro, não? Ficou a mesma coisa do outro. Então, gente, distribuição eletrônica, isso aqui é o começo. Existem, aí tem a diferença de subcamadas, que é a chamada energética, que é essa aqui, que é quando você vê o nível de energia. Porque percebam que aqui, ó, a camada 3 está depois da camada 4, porque isso aqui não quer dizer a posição no átomo, isso quer dizer a energia dela. O subnível 3D tem mais energia que o subnível 4S. É só energia, não é posição. E aí tem a chamada geométrica, que é quando você faz essa separação aqui, que eu acabei de fazer. Então nós temos a distribuição eletrônica energética, que é essa aqui, quando você faz pelo nível de energia, quando você faz pelo diagrama de Linus-Pauling. E você tem a geométrica, que é quando você separa por camadas. Ou você pode separar assim, ou então você pode ajeitar isso aqui. Por exemplo, trocar de posição esses dois aqui, para as camadas 3 ficar tudo junto. São maneiras de resolver, mas resolve assim. Eu espero que tenha dado para entender. A gente se vê na próxima. Valeu, fui!